A cura é para os dias de hoje? Por que algumas pessoas são curadas e outras não? A falta de cura, da manifestação desta na minha vida, é uma evidência de falta de fé? E a pandemia que estamos vivendo, quais são as principais questões que nos afligem relacionadas à cura? Devemos nos vacinar? As igrejas devem permanecer fechadas? Podemos ir para os cultos? Bem, questões como estas são muito importantes e você vai aprender todas elas hoje no Escola Biblicast. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para estudar na lição hoje que trata sobre o Senhor Jesus cura hoje, lição número 10 da CPAD, do grande tema, o verdadeiro pentecostalismo. E aqui eu quero já de antemão informar para você, os slides que vou utilizar nesta apresentação com todos os subsídios, questões, complementos, eles estão disponíveis no site do Escola Biblicast, bem como também no grupo exclusivo do Telegram. Os links para isto constam na descrição deste vídeo. Além disso, no Telegram existem conteúdos e comentários adicionais pós-aula. Ou seja, você acessando lá vai ter um conteúdo ainda melhor para formar aí a sua aula de Escola Bíblica Dominical. Bem, a lição de hoje, que trata sobre o Senhor Jesus cura hoje, é a lição número 10. E é importante mencionar que irei abordar aqui os seguintes suplementos, os seguintes subsídios ao longo desta aula. O primeiro deles, desafios à doutrina da cura divina no mundo secular. Quais são as principais questões que podem atrapalhar a interpretação correta da cura divina? Bem como também no meio cristão, como deve ser isso também tratado? Perguntas e respostas sobre cura. Aquelas questões que sempre surgem na sua cabeça, numa sala de escola dominical, bem, ela vai ser esclarecida também nesta aula. E por último, questões quanto à cura divina e a pandemia, a situação que estamos vivendo de calamidade pública, não apenas do Brasil, mas em grande parte do mundo, vamos tratar aqui sobre elas. Não vamos correr nem fugir do assunto, certo? É aqui neste momento que podemos aplicar o conteúdo que aprendemos da Bíblia, da lição bíblica, para a nossa vida prática. Não faz sentido mencionar essa lição bíblica hoje e não fazer uma análise e uma aplicação utilizando-se deste arcabouço para a situação em que estamos vivendo. Inclusive, vou trazer conteúdos aqui de um grande teólogo chamado N.T. Wright. Inclusive, é considerado por muitos o maior teólogo hoje, digamos, de âmbito geral, no mundo vivo, né? Então, é só para deixar isso muito claro para você que vai ter conteúdo aí muito bom, tá certo? O textual da lição diz o seguinte: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, versículo 3. A verdade prática diz assim: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. A leitura diária são uma série de textos bíblicos, a qual alguns vamos mencionar em sala de aula, aqui neste ambiente, na verdade. Outros você vai ter que fazer leitura ao longo da semana para que você possa ter aí o melhor preparo para a exposição da lição bíblica. A leitura bíblica em classe se encontra em Isaías capítulo 53, do versículo 4 ao 6, e Mateus capítulo 18, do versículo 16 e 17. Analisaremos esse texto bíblico na lição bíblica, certo? Não iremos fazer a leitura deste texto. Bem como, na introdução, temos aqui os objetivos a serem alcançados ao longo da lição. O objetivo geral é esclarecer que a cura divina acontece hoje. E como objetivos específicos, conceituar a cura divina na Bíblia, pontuar a cura divina como parte da salvação e refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. E aí, nessa questão dos desafios atuais, é que vou trazer aqui a questão da pandemia, certo? É uma questão muito importante, um contexto muito relevante e que devemos fazer essa reflexão, porque isso vai surgir na sua sala de escola bíblica dominical. E você, que é aluno que está acompanhando, certamente passa questões pela sua cabeça. Bem, vamos lá, fazendo aqui uma exposição primeiro do tópico 1 e logo depois começaremos a abordar esses subsídios, certo? Algo que está fora do radar de muita gente, inclusive.
Olha o que diz. A saúde pública no Antigo Testamento é o item 1. Então, no Antigo Testamento, a gente percebe que existe um elemento condicionante para a manifestação da cura divina. E temos um texto, inclusive, que nos indica isso. Êxodo capítulo 15, versículo 26. E disse, se ouvides atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, olha só, e se fizeres, está condicionando, e inclinares os teus ouvidos, mais um comportamento que o ser humano deveria se comportar ou agir, os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então perceba que existe, não só nesse texto, mas em outros, o elemento condicionante quanto à cura divina. É até interessante mencionar que uma das questões que surgem de problemas em relação ao equívoco de aplicação da leitura do que é a cura divina é que alguns utilizam principalmente textos do Antigo Testamento, inclusive igrejas neopentecostais nesse meio. E perceba que elas enfatizam muito o Antigo Testamento porque existe muito em evidência essa ideia de condicionante. E aí fica mais fácil a aplicação da teologia distorcida do contexto hoje neotestamentário da igreja de colocar como se a cura divina você pudesse adquiri-la, pudesse comprá-la. E aí é uma questão problema, né? Tu fala comprar na questão de existir fé, como alguns pregam, né? Ou até mesmo comprar com base em recursos financeiros. Então, são questões que surgem em virtude disso, certo? No tópico 2, tratamos aqui sobre a prevenção de doenças, e ela é bíblica. Isso mesmo. A prevenção de doenças já é algo que, desde o Antigo Testamento, é tratado como algo importante. E, basicamente, se você for analisar os capítulos 15 e 17 de Levítico, percebe-se que está alicerçada numa alimentação que deve ser saudável. Obviamente, sabe que uma alimentação saudável vai me prevenir de uma série de doenças. E parte das doenças que hoje temos, a sociedade como um todo, é em virtude de escolhas alimentares equivocadas, certo? E isso aí, hipertensão, diabetes e uma série de outros problemas, alguns cânceres também associados a alguns tipos de alimento. Então, eu não preciso nem mencionar aqui porque acho que é algo de conhecimento praticamente de conhecimento comum. Bem como também a higienização correta, né? Então, quantas doenças, infecções a gente pode até contrair por causa da falta de higienização, seja de minha parte, seja de quem produziu o alimento. Ou seja, basicamente lavar as mãos. Algo simples, mas que pode trazer aí prejuízos para a minha saúde imensos se eu não observar este item, tá certo? Então, é só para poder deixar esse padrão muito claro que a própria Bíblia já apresenta essas questões. Existia um caráter cerimonialista, é verdade, no Antigo Testamento, mas não se restringia apenas a algo cerimonialista. Existiam também elementos aí práticos, não é apenas uma distinção em relação a outras culturas ou sociedades, mas também para trazer um bem-estar para o povo de Deus. Então é para deixar isso bem claro também, que alguns querem apenas associar isso como algo cerimonialista. E no item 3 do tópico 1, o Novo Testamento quanto aqui às curas de Jesus. Tem um texto muito interessante, fiz questão de trazer ele aqui na íntegra, que é Mateus capítulo 4, do versículo 23 ao 25. Diz assim, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E é importante mencionar isso, é todas as enfermidades. Porque, vez por outra, a gente percebe no aspecto prático é que algumas orações parece que a pessoa acredita que vai ter efeito se for algumas doenças. Geralmente doenças vão dizer algo mais comum. Então, a pessoa crê que Jesus pode curar a dor de cabeça, mas se for um câncer, parece que ele não cura mais. E esse texto apresenta que ele curava todas as doenças, todas as moléstias. E isso é para os dias de hoje. A gente percebe isso ao longo de toda a história da igreja, inclusive. Então, é importante entender que a cura está disponível para todos, crentes em Jesus, bem como também em relação a qualquer
qualquer doença. Então, se você está acompanhando essa aula e você tem uma doença, seja ela algo talvez para muitos irrisório, uma simples dor de cabeça, mas que está lhe incomodando, bem como também doenças muito mais complexas, saiba que Deus pode curar você. O texto bíblico mostra que Jesus tinha essa atuação no Novo Testamento e que esta conduta de manifestação de cura ainda permanece para os dias de hoje. E olha o que diz o versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades. Jesus curava todas as doenças, então a fama dele correu. O que aconteceu? Pessoas com as mais diversas doenças chegavam a Jesus, obviamente. E tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos. E ele os curava. Então, todos aqueles que chegaram a Jesus nessa circunstância foram curados. Mais à frente, a gente vai ver que nem todos são curados. Não nesse texto aqui, mas em outro, certo? A gente vai tratar dessa questão também, que é uma questão importante que surge na cabeça de alguns. Versículo 25. E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Então, a manifestação da cura por Jesus fez com que atraísse uma grande multidão. E aí entra um ponto interessante. A manifestação da cura é um ponto de contato importante para atrair as pessoas para ouvir o Evangelho, para ouvir a verdade. Não tenha dúvida que grande parte das pessoas que chegavam até Jesus não estavam querendo ouvir a mensagem do reino, elas estavam querendo ter a cura. Uma grande parte era isso. Pelo menos nesse relato aqui, ele percebe isso. Só que Jesus não apenas curava as pessoas. E quando eu falo apenas, é porque o mais importante não é a cura, mas sim a salvação. Tá certo? A cura é importante? É, mas quando compara a cura com a salvação, a cura realmente tem uma importância, uma relevância menor. Então, Jesus ele curava, o que é muito importante, mas quando eu faço a comparação com a salvação, realmente a salvação é mais importante, a mensagem a ser pregada, o arrependimento necessário na vida do homem. Então, a atuação de nós, igreja, é que apresentemos a Cristo, o Cristo que cura. Alguns vão chegar numa igreja, numa congregação local, porque eles desejam a cura desse Deus da Bíblia, a cura de Jesus. Só que, ao receberem a cura, ou ao procurarem a cura, que pode ser que inclusive não venham receber a cura, mas vão ter o contato com a palavra de Deus, com o Evangelho. E aí sim, a principal cura, a cura da alma, a cura emocional, a psicológica, Deus vai trabalhar na vida dessas pessoas, tá certo? Então, para deixar esse ponto bem claro para você e que você possa levar isso para a sua escola bíblica. Primeiro subsídio, desafios à doutrina da cura divina dentro do mundo secular. E aqui a referência que eu trago é com base no livro de Teologia Sistemática do autor Stanley Orton, certo? É o livro de Teologia Pentecostal, livro referência que indiquei inclusive aqui no canal anteriormente já para vocês. E quais são aqui os principais elementos? O primeiro deles é a negação categórica dos elementos sobrenaturais. Então, a pessoa do âmbito secular, uma pessoa que não é crente, não está vinculada à fé em Jesus Cristo, ele vai dizer que não existem esses elementos sobrenaturais. Esse é um dos argumentos, ele vai trabalhar sobre isso. É bem verdade que o Stanley Orton ele até apresenta que é basicamente um ato de fé também escolher não acreditar nas coisas sobrenaturais. Escolhe isso e passa a defender essa ideia, tá certo? Um outro elemento também que ele fala é que existem comparações reducionistas entre os milagres do Novo Testamento e o que ocorria no primeiro século, mas de linhagem pagã. Existiam falsos ou pseudos milagres em outras culturas. E as pessoas tendem a associar que a cultura do Novo Testamento de Israel que estava ocorrendo naquele período era mais apenas uma destas. Ou seja, era o mais do mesmo. E, na verdade, o texto bíblico apresenta que os milagres eram reais, prodígios verdadeiros e originais. E feitos, inclusive, não pela não atuação maligna, mas sim pela manifestação de Deus. É bem verdade que se uma pessoa tem uma doença produzida por um demônio ou
por uma possessão demoníaca, uma manifestação do mal, se ele sai, a pessoa aparentemente está curada. Então, isso realmente pode surpreender alguns. Mas aqui percebemos que pouco importa se a doença que aquela pessoa estava sofrendo era de ordem maligna ou não, ou seja, de ordem natural ou sobrenatural, Jesus tinha poder sobre estas doenças, sobre estes males. Ele expulsava o demônio, a pessoa podia ficar curada. A pessoa tinha uma doença de nascença, inclusive, Jesus curava aquela pessoa. Então, perceba que pouco importa a natureza da doença, do mal. Deus tem poder sobre todas elas. Jesus tem poder sobre todas elas. Avançando um pouco mais quanto a esses desafios à doutrina da cura divina, temos os desafios que aparentemente são maiores dentro do ambiente cristão. Inclusive o Stanley Orton ele enumera uma quantidade bem maior dentro do ambiente cristão. E aqui também é o ambiente mais perigoso para a gente não incorrer nessas falhas. Por isso que é importante mencionar cada uma delas. A primeira delas é muito danosa, que é o liberalismo teológico. Ele chama no livro de protestantismo liberal. Eles trabalham com elementos filosóficos, eles começam a colocar em xeque de fato aquilo que acontece de cura, se de fato aconteceu. Então, começa a relativizar aquilo que as escrituras apresentam com muita, mas com muita fidelidade. E aí, isso passa a ser um problema, porque mata a fé, aniquila a fé. Esse é um problema. Uma outra questão também é que algumas pessoas partem para a ideia do negacionismo de Satanás. Eles acreditam em parte da palavra de Deus, mas aquilo que se refere a Satanás, não. Aquilo ali é uma linguagem simbólica, ele não é um Satanás pessoal, não existe essa atuação sobre as pessoas, dele ou de demônios. Isso também é um problema, porque limita a ideia da natureza ou das possibilidades do mal que afeta as pessoas, que pode ser inclusive de origem demoníaca. Existe também o cessacionismo dos dons espirituais. E isso aqui é um problema que acontece, assola geralmente não as igrejas pentecostais, mas sim as igrejas não pentecostais. Pois elas tendem ao quê? A acreditar, não vou dizer que são todos, mas eles tendem a não ser continuistas quanto às manifestações do Espírito Santo, inclusive os dons de curar. Então, em virtude disso, eles entendem uma parte significativa que a ideia de cura não é por dias de hoje. A salvação, a série de outros elementos, mas cura mesmo divina não existe. Então, esse é um problema. Uma outra questão também que surge, eu sei que aqui está como determinismo divino calvinista, porque alguns calvinistas acreditam exatamente dessa forma. São todos? Não, não são todos, mas uma parte sim. E isso é um problema dentro do ambiente cristão, porque eles acreditam o seguinte, que Deus já predestinou, Deus escolheu para que aquela pessoa passasse por aquele sofrimento, aquele período, aquela doença, o que for. Então, perceba que até inclusive a oração para que se peça a cura divina, ela perde até inclusive sentido, já que Deus escolheu a pessoa ter aquela doença e sofrer. Tem pessoas dentro do ambiente, até pentecostal, que acreditam de certa forma nisso. É como se dissesse, Deus escolheu passar por essa doença e eu não tenho mais o que fazer, eu não vou mais orar. Mas a questão não é essa. Pode ser que, inclusive, não é o momento da cura, mas que você deve permanecer em oração. Inclusive, eu vou apresentar um texto bíblico de referência de uma pessoa que chegou quase a morrer doente, mas que teve a recuperação, que teve a saúde restabelecida. Então, não é algo, digamos, cabal, uma doença ser determinante de Deus e que você não possa orar e Deus restaurar a sua saúde, restabelecer a sua saúde. Bem como também existe também o entendimento que a doença é falta de fé. Alguns atribuem que se eu estou doente é porque eu não tenho fé em Deus. E esse é um pensamento mais presente no meio pentecostal, infelizmente, mas que não deveria existir, e muito presente no meio neopentecostal. E aí entra, por consequência disso, um outro problema, que é o que? O triunfalismo. É a fórmula da fé. Se eu creio em Deus, se eu faço as coisas que Deus quer, Deus não vai permitir que eu fique doente. E se eu ficar doente, eu vou orar a Deus, eu vou empurrar Deus contra a parede, vou repreender, eu vou não aceitar aquele mal, e aí Deus vai ter que
me curar imediatamente, porque se não fizer isso, eu não sei o que vai acontecer, mas é isso que o pessoal tenta atribuir a isso. Não vai acontecer nada, mas as pessoas tendem a empurrar Deus contra a parede, como se pudesse. Na verdade, não pode, né? Mas a pessoa pensa que pode. Então, são questões como essa que surgem. E tem também um outro extremo, e esse aqui eu já tenho um certo contato com pessoas que vão nessa linha, que é negar os sintomas. É uma espécie de consequência da confissão positiva. Ou seja, eu estou com uma doença, um exemplo, dor de cabeça. E a pessoa pergunta se eu estou bem, se eu estou com alguma doença que for. Eu digo, não estou doente não, estou perfeito aqui, mas eu estou com dor de cabeça. Mas eu digo que não estou doente, porque se eu disser que estou doente, é como se eu assumisse minha derrota, ou eu trouxesse a doença para mim, ou aceitasse a doença. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eu estou doente, eu posso sim dizer que estou doente, que estou com tal sintoma, seja qual for ele. Isso não vai relacionar ou vai trazer a doença para mim. O que pode, digamos, fazer com que a doença permaneça, talvez seja a minha falta de oração, para que Deus possa restabelecer. Mas é certeza que Deus vai responder minha oração sempre com sim? Não. E sabe por que também não faz sentido isso? Porque se fosse assim, o crente não ia morrer doente. Toda vez que eu ficasse doente e orasse e Deus me curasse, e orasse e me curasse, eu não ia morrer nunca. Mas é verdade que algumas vezes, ou até, na verdade, grandes partes das vezes, eu vou orar e Deus vai me curar. Mas vai chegar um momento que eu posso ter uma doença, né? Se eu não morrer atropelado, o avião não cair, nesse sentido, provavelmente eu vou morrer o quê? Vou morrer de uma doença. Então, eu vou ter uma doença, eu vou até orar, a minha família pode orar por mim, a igreja pode orar por mim, e mesmo assim eu vou morrer. Por quê? Porque um dia vou ter que morrer, não tem como escapar disso, certo? A não ser se for o arrebatamento. Então perceba que a oração é importante? Mas devemos entender que vai ter um momento que a pessoa vai ter que partir. Ainda mais quando a idade vai se avançando. É consequência natural da nossa, aí, digamos, nossa fadiga, né? Do nosso fim de vida. Então, absolutamente comum. Mas só para deixar isso bem claro, aqui são alguns dos problemas. Entende que existem mais, que são pertinentes? Comenta aqui no YouTube para que você possa contribuir para que outras pessoas possam assistir depois e ter aí contato com o seu pensamento. Avançando um pouco mais, e vamos tratar agora sobre perguntas e respostas sobre cura. Isso mesmo, perguntas e respostas sobre cura. Aqui vai ser um complemento muito interessante. Que a gente quer aparecer na escola dominical, viu? Inclusive isso vai aparecer provavelmente na sua sala de aula. Por que alguns são curados e outros não? Tem uma série de textos bíblicos de referência, não vou ler eles, porque senão ela vai ficar muito extensa, mas vai ficar como referência para você procurar. Tem os efeitos do pecado, esse é um ponto. Pode servir como ensinamento, foi o caso de Jó, inclusive que estudamos no trimestre passado. E pode ser falta de fé também. Se eu não oro, se eu não busco a Deus, Deus pode não vai me responder. Por quê? Porque eu simplesmente não estou batendo na porta pedindo, certo? Então, são algumas das possibilidades. Se você acha que tem mais, também faça a sua contribuição, baseada nessas referências, inclusive no livro de Stanley Orton, certo? Se a cura está na expiação, porque é inclusive um dos elementos que se estuda aqui na lição bíblica, tópico 3 específico, por que não podemos ter certeza da nossa cura tanto quanto temos da nossa salvação? E aí o Stanley Orton apresenta aqui alguns argumentos, não apenas dele, mas de outras pessoas. Embora Deus tenha prometido salvar todos os que o invocam, ele não prometeu em nenhum lugar sarar a todos quanto vierem a ele. Então essa é uma linha de pensamento. A salvação é para todos, mas a cura física não é para todos. Ou, pelo menos, não é sempre. Não é sempre. A salvação, sim. Você conseguiu a salvação, vai para o céu, perfeito. Mas a cura, você vai, inclusive, algumas vezes morrer doente, né? Algumas vezes não, só morre uma vez, mas a pessoa vai morrer doente. Então, esse é um elemento. A cura não ocupa na expiação o mesmo lugar que a salvação. Então, essa é a consequência lógica. Não posso colocar o status da cura divina como algo semelhante à salvação. E ele apresenta também tipos de cura. E aí isso é importante. Existe a psicológica e emocional, geralmente associada ao quê? À salvação. A pessoa salva, passa a ter uma cura psicológica e emocional. Existe também a cura psicossomática. O que é isso? Elementos psicológicos atrapalham e interferem em elementos orgânicos. A partir do momento que eu resolvo os problemas psicológicos, eu tenho uma resolução dos problemas
psicossomáticos, ou seja, aqueles que são oriundos desse elemento psicológico que está afetando o meio orgânico. E por último, temos a cura física. E ela é apresentada como uma terceira possibilidade, ou terceiro tipo de cura. Perceba que geralmente nós associamos muito apenas à terceira opção que é apresentada. Esquecemos da cura psicossomática e também da psicológica e emocional. É bem, talvez, natural ou possível imaginar isso, porque a física ela está mais visível, a psicológica nem sempre. Geralmente quem percebe pessoas mais próximas ou o próprio indivíduo, tá certo? Então, só para deixar isso bem claro. Uma outra questão também que surge: por que no Novo Testamento todos os crentes eram curados? O mesmo não está acontecendo com os crentes hoje. Alguns levam essa questão, inclusive, em virtude do período que estamos passando, certo? Da pandemia. Bem, em João capítulo 5, tudo indica, se for ler aquele texto no contexto em análise lá, que existiam diversos paralíticos, mas Jesus curou apenas um, e tinham vários. Então perceba que existia uma série de pessoas que estavam carecendo da cura, mas Jesus curou apenas um. Por quê? Porque ele quis, tá certo? Então é isso que indica provavelmente o capítulo 5. Também temos o caso de Epafrodito, que ficou mortalmente doente, mas que ele voltou a ter a saúde restabelecida. Isso é importante mencionar. Então perceba que você pode ter uma doença, vai evoluindo para uma causa quase morte, você pode ter a saúde restabelecida. Então perceba que você pode estar orando lá durante meses, anos, até talvez receber a cura. Ou talvez não receber, morrer mesmo. Isso é um fato. Também terceira opção, Paulo recomenda a Timóteo tomar um pouco de vinho por causa de um problema do estômago. E aqui a gente já leva uma questão que vamos aprofundar um pouco mais no suplemento seguinte, que vamos falar sobre um pouco da pandemia. Perceba que Paulo provavelmente deve ter orado por Timóteo. O Timóteo deve ter orado. A igreja que Timóteo pastoreava devia ter orado pelo pastor dele. Mas mesmo assim, Paulo diz, olha, agora toma um pouco de vinho, porque tem um conteúdo medicinal nisso que pode lhe fazer bem. Então perceba que Timóteo tiveram a ideia de orar, mas também de procurar o elemento natural, fruto, obviamente, do conhecimento da medicina daquele tempo, tá certo? Então, perceba que isso, inclusive, tem um respaldo dentro da Bíblia. Não é uma doutrina, isso é bem verdade, não é uma doutrina, mas é um relato bíblico importante, inclusive, tá certo? Agora sim, aqui eu acho que talvez seja a questão mais interessante, o subsídio mais relevante para você levar para os seus alunos de EBD. E provavelmente são as questões que mais vão surgir. É bem verdade que muitos não vão ter, inclusive, a EBD física, presencial. Por quê? Por causa, em virtude do andamento da pandemia, algumas igrejas estão tendo aí os cultos cancelados, as EBDs canceladas. Então, se você está tendo acesso a esse conteúdo e acha que outras pessoas vão ser abençoadas com esse conteúdo, compartilhe com elas. Pois elas vão ter acesso a essas respostas que são muito importantes para essas questões. Mas olha só, primeira questão, o distanciamento social é necessário? É uma pergunta que alguns apresentam. Eu preciso realmente ter esses cuidados todos? Olha o que diz Martinho Lutero. É interessante também até pontuar isso. As questões de pandemia, de pestes, não são coisas novas, não é coisa do nosso tempo. Existe já muito tempo atrás. Inclusive no tempo de Lutero, ele passou pelo período de uma peste muito grande na Europa. E aí, olha o que ele fala. Com a permissão de Deus, o inimigo enviou um veneno mortal entre nós. Por isso, rogarei a Deus que seja gracioso e nos preserve. Olha só, ele está orando, né? Então fumigarei para purificar o ar, receberei e doarei remédios, e evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária. Olha que interessante. Ele vai fazer a atuação lá, vai ajudar as pessoas, doar remédios, fazer o que for possível. Mas assim, aonde não é necessário, aonde não é estritamente necessário, ele não vai estar presente. Por quê? Porque ele vai estar levando a doença. Não desejo expor-me demais, para que os outros não sejam infectados e morram como resultado da minha negligência. Porque ele não saberia também se ele estaria doente em algum momento. Pode ser que ele não tenha pego nem sequer a doença, mas como ele sabe? Perceba, parece que ele está falando isso nos dias de hoje, né? Não, ele estava num século aí
por volta de 1500, 1520, 1530, alguns estudos apontam, nesse período aqui que ele está falando isso. Mas se o meu próximo precisar de mim, não permanecerei afastado, mas irei de boa vontade visitá-lo e ajudá-lo. Perceba que Lutero não se furta das obrigações pastorais dele. Ele entende que tem que ter a precaução, mas tendo necessidade, ele está em atuação. E isso serve de exemplo para os pastores, principalmente nos dias de hoje. Deve-se manter o distanciamento social? Deve. Mas se a ovelha está precisando de ajuda, o pastor, a obrigação dele, a responsabilidade é de socorrer a ovelha. Então, é só para deixar isso claro. Com base em que eu estou tirando esse texto, inclusive? É do livro sobre Deus e a Pandemia, de N.T. Wright. É um dos teólogos aí, vivos para alguns, considerado o maior teólogo, inclusive, vivo, né, do ambiente aí geral, ou seja, pentecostal, não pentecostal. É uma referência hoje em estudos do Novo Testamento, tá certo? É só para deixar essa referência. Existe a citação dela no final da apresentação nos slides. Outra questão que aparece: as igrejas devem ficar fechadas durante a pandemia? O N.T. Wright apresenta que a resposta é sim e não. As duas respostas estão corretas. E aí tem elementos que ele apresenta. A primeira é: por que deveria estar fechada? É um elemento do cuidado, obviamente, do distanciamento social. É uma questão também de amor e de cuidado para comigo e para com o próximo. Então, isso é um ponto importante. Agora, por que ele fala que não seria bom? Não é, a resposta seria não. É porque, principalmente na Europa, existe já um pensamento que as igrejas são uma espécie de convívio ou um encontro social. E que é algo de cunho apenas estrito particular, ou seja, é sua fé. Você faz da forma que você quiser, você pode fazer em casa como você pode fazer na igreja. Então, esse é um pensamento que diminui a relevância da igreja. Então, em virtude disso, ele entende que, por esses fatores, a igreja deveria estar aberta. Mas, assim, tem que ponderar. Tanto é que ele não se posiciona a favor do sim ou a favor do não. Ele apresenta que os dois pensamentos estão corretos. O problema é que alguns assumem apenas um pensamento e negligenciam o outro. Acho que esta é a grande questão, esta é a grande contribuição que o N.T. Wright faz, tá certo? Então, é só para deixar essa resposta aí para você e pode fazer reflexão. Só para dar um exemplo. Agora, nessa semana, a igreja a qual faço parte, ela suspendeu os cultos presenciais, mesmo tendo uma liberação por parte de algumas prefeituras. O estado suspendeu, mas algumas prefeituras, inclusive a capital, Natal, está permitindo os cultos. Mas a visão de quem está pastoreando a igreja, vendo o nível de problema que estamos passando, preferiu preservar e suspender os cultos aí em torno de 15 dias. Pode ser que seja prorrogado, como pode não ser. Mas essa é uma questão relevante, tá certo? Ou seja, não pode nem com poucas pessoas o culto, é basicamente isso. Está tendo uma liberação estatal, mas a igreja toma uma conduta de preservação. Então, olha só a responsabilidade do pastoreio de uma igreja para tomar decisões questões como essa, certo? Uma outra questão também muito importante. Sou crente e Deus não vai me deixar ficar doente e morrer. Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação, né? Essa afirmação está totalmente equivocada. Primeiro que a doença não leva em conta aspectos morais, espirituais e religiosos. O vírus, quando ele vai ver um crente, pois é um crente aqui, eu vou fugir dele. Não, não é por esse caminho, tá certo? Deus pode guardar a pessoa? Pode. A pessoa pode, inclusive, ficar doente e Deus curar? Pode. Mas não é porque eu sou crente que eu sou indestrutível ou invencível. Não tem nenhuma relação uma com a outra, tá certo? A doença, inclusive, ela pode ser fruto, sabe do quê? Do pecado, da negligência de outra pessoa. Eu posso tomar todos os cuidados devidos, mas eu vou para a minha congregação, que porventura pode estar tendo os cultos ainda presenciais. Com o distanciamento social, máscara, álcool em gel, aquele negócio todo que você já sabe. Mas a pessoa vem lá, quer me abraçar, quer apertar a mão, aquele processo todo, quer falar em cima de mim, ou seja, aquela pessoa está negligenciando os cuidados de distanciamento social. Eu posso talvez estar me preservando, trabalhando de forma remota, o que for, mas será que aquela pessoa está tendo os cuidados devidos? Será que quantas mãos ela já apertou para chegar até a minha? Quantos abraços já deu para chegar até em mim? Então,
É um cuidado que devemos ter. Então, não é apenas o cuidado meu, mas eu tenho que me policiar quanto aos demais. É complicado isso, né? Então, não existe essa questão de crente não ficar doente. Crente fica doente e crente morre. Ou você não pensa que quando passa a estatística de mais de 1.000 pessoas, quase 2.000 agora, mais recentemente essa semana, morrendo, não tem crente morrendo também? Tem. Tem. Estatisticamente tem que ter crente morrendo, porque crente já é um percentual importante dentro da população brasileira. E inclusive pastores, relatos, né, de pastores falecendo em virtude desta doença, irmãos em Cristo no Brasil inteiro. Então, assim, é um absurdo alguém ter esse tipo de pensamento. É, obviamente, falta de conhecimento bíblico e falta de conhecimento humano comum, vamos dizer assim, né? Então, é impressionante isso. Uma outra questão que aparece, é incrível, inclusive, ter essa pergunta. Né? É uma pergunta que não era para existir, mas ela aparece, então eu tenho que responder ela. Devo me vacinar? Então, essa questão. Tens a obrigação moral de se submeter à vacinação. Por que eu falo obrigação moral? É porque você tem que amar a si mesmo e amar os outros. Ou seja, cuidar pela sua saúde e cuidar pela saúde dos outros. Ou seja, não se vacinar é pecado na minha concepção, mas é pecado mesmo. A exceção é o quê? Quando você, por exemplo, não está no grupo que não pode se vacinar. Por exemplo, gestante não pode se vacinar, não foi feito teste com crianças e com pessoas menores de 18 anos, não se pode vacinar. Mas os demais que não tem nenhuma restrição médica de se vacinar, deve se vacinar. Tendo a vacina disponível, ele deve se vacinar. Pois não apenas atenta contra a sua saúde individual, o que alguns podem dizer, não, mas é uma decisão individual minha, eu posso tomar a decisão aqui do jeito que eu quiser, eu estou assumindo os riscos. Está assumindo os riscos, mas assumindo o risco de ficar doente, de afligir o seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, ou pelo menos espero que seja, é complicado isso. É bem verdade que acho que boa parte do pessoal que tem esse pensamento nem sequer está assistindo esta aula, isso é verdade, né? Mas se porventura você tem esse pensamento, reconsidere isso. E se você que tem o pensamento correto, está vendo esses argumentos, apresente isto para aquele seu familiar, para aquele crente da sua igreja que está tendo esse tipo de comportamento equivocado, tá certo? Distante, viu? Fala distante com ele, porque esse é o perigoso, né? De talvez outras atitudes equivocadas aí quanto ao distanciamento social e o risco dele afetar você, né? Mas vamos lá. Outra questão também, Deus capacitou os médicos e cientistas para resolver questões como estas. Eu desprezo então o conhecimento que Deus entregou, permitiu que nós, seres humanos, pudéssemos desenvolver a ciência para poder desenvolver medicamentos, inclusive uma vacina. Então, é absurdo alguém vir com essas questões, certo? Agora é interessante, alguns dos grupos que acreditam que não deveria se vacinar, tomam alguns medicamentos sem nenhum tipo de comprovação científica, apenas por fé. E essa fé aqui é uma fé cega, uma fé, digamos, burra, porque nem sequer tem comprovação científica. Então é a mesma coisa que eu dizer que após ler lá o livro Deus e a Pandemia de N.T. Wright, eu fiquei bom de Covid-19. Não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Alguns tomam algum tipo de medicamento que ele entende pela fé que vai ser curado e ele vai ficar bom. Foi por causa do medicamento? Não, é porque estatisticamente a maior parte das pessoas que ficam com essa doença, elas são curadas, elas ficam boas. A questão é que você não sabe se você vai ser o sorteado para morrer. Essa é a questão. Eu não sei se eu pegar a doença eu vou morrer ou não. Então, eu me preservo. Eu me preservo, porque eu posso levar, inclusive, para pessoas que poderiam morrer, da minha família, meus amigos, irmãos em Cristo. Então, perceba este cuidado que devemos ter. Quinta questão, essa é importante também falar. A vacina é uma forma de implantação do controle populacional pelo anticristo. Meus irmãos, tem teoria conspiratória para tudo, né? E tem gente levantando essa questão. A resposta é não. A escolha pela marca da besta, né, que seria tipo uma associação, né, seria tipo a marca da besta moderna, né, já foi código de barra, é chip, agora já estão dizendo que é a vacina. Vai ser consciente, a pessoa vai colocar de forma consciente, a pessoa vai carregar a marca da besta de forma consciente, não vai ser algo sem querer, eu escolhi aqui sem querer, sem saber que era isso. Não, vai ser uma escolha consciente, é isso que a Bíblia aponta. Agora, se formos pensar, nós, pentecostais, geralmente assembleianos, qual é a visão teológica, geralmente escatológica comum? É que nós vamos ser arrebatados antes da tribulação. Ou seja, nós somos pré-tribulacionistas, em geral, lógico, né?
Se eu sou pré-tribulacionista, a ideia da marca da besta só vai surgir após o arrebatamento da igreja. Então, se a igreja não foi arrebatada, por que eu estaria preocupado que possivelmente alguma coisa, alguma vacina ou qualquer outra coisa seria a marca da besta? Não faz sentido lógico. Agora, se você não é pré-tribulacionista, se você não acredita que vamos ser arrebatados antes da vinda do anticristo, realmente tem margem, teria margem lógica para você pensar isso. Mas, mais uma vez, tem que ser de forma consciente. Então, quer dizer, não faz nem sentido. Então, é uma série de conjunto. Então, assim, são teorias que se levantam, mas que não fazem o menor sentido, não tem pé nem cabeça, certo? Então, irmãos, não vão por esse caminho, orienta as pessoas que estão neste caminho para que vão fazer essas reflexões básicas. Então, aqui não é teologia profunda, não. Aqui é raciocínio lógico, simples, básico. Bem, imagine que todos esses suplementos, todo este conteúdo, ele mereça um like, ele mereça um joinha. Então faça isso, mas além de fazer isso, se você está novo aqui no canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative a opção todas as notificações. Assim, toda vez que eu posto materiais como este, neste nível, você fica recebendo em primeira mão, contribuindo para a sua formação espiritual e intelectual, fazendo toda a diferença. Compartilhe este conteúdo com pessoas que carecem de ouvir esta mensagem, principalmente neste período em que muitas igrejas estão restritas de acesso à EBD presencialmente, mas temos a ferramenta online. Compartilhe este conteúdo com ela, tá certo? No tópico 2 da lição, que fala sobre a cura divina como parte da salvação, a declaração de fé da Assembleia de Deus diz o seguinte: é um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. E temos um texto base também importante em Mateus capítulo 14, versículo 14. E Jesus saindo viu uma grande multidão e possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Mateus capítulo 14, versículo 14. No tópico 2 também, no item 2, diz o seguinte também, é importante mencionar. Deus traz a cura tanto de forma natural, ou seja, os medicamentos, o que Paulo indicou para Timóteo, o uso do vinho naquele contexto, e o acompanhamento médico, é sim parte da cura de Deus que Deus faz na pessoa. Por meio do quê? Do conhecimento que ele entregou, que ele trabalhou no ser humano por meio da medicina. Bem como também ele trabalha de forma sobrenatural. E aí, quando é forma sobrenatural, a medicina vai apenas o quê? Comprovar a cura, mas não vai saber explicar. O que é muito importante, inclusive, porque é uma evidência da manifestação de Deus que vai servir de testemunho para o médico, para o pessoal da área médica, também como os irmãos em Cristo. Então, eu não vou entrar aqui em relatos pessoais, mas existem inúmeros relatos pessoais na minha vida, na minha família, de pessoas da minha congregação de cura divina. Vou fazer só um rápido aqui, muito pequeno, foi inclusive faz 2 semanas. A minha esposa estava com um problema no braço, doendo, todos que faziam movimento tinha dor. O meu filho resolveu orar por ela. Disse: mãe, eu vou orar por você. Ele orou e ele disse assim: mãe, mexe o braço aí para ver se está doendo. A dor desapareceu. O meu filho tem 5 anos. Mas ele entende que Jesus pode curar nos dias de hoje. E ele tem uma fé que é impressionante. Quando ele vai entendendo o agir de Deus, ele, logicamente, em alguns momentos, as orações parecem não fazer muito sentido, como, por exemplo, querer encher caneta de tinta, né? A tinta acabou, mas só que a gente tem caneta sobrando, então não precisa orar para Deus encher caneta de tinta. Mas é só para você entender que ele entende que Deus pode agir e que Deus pode transformar. E ele fez. Então, assim, é um relato recente, algo assim extraordinário na minha concepção, um menino de 5 anos orar e Deus fazer. É Deus quem faz, não é, meu filho? Certo? Mas só para poder dar um exemplo disso, para que você possa entender. Bem, no tópico 2 ainda, temos a ideia sobre salvação e cura, e quero fazer aqui uma rápida reflexão nos textos de Isaías e Mateus. Primeiro em Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputarmos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas
pisaduras fomos sarados. A questão é, esta cura que é apresentada aqui é cura espiritual, é cura física e espiritual? Tem toda uma discussão quanto a isso. Mas é muito fácil perceber no texto aqui que a cura espiritual está muito em evidência. A questão é, a cura física se encaixa também nesse contexto? Quando vamos observar o texto de Mateus, percebemos que a cura física sim se encaixa nesse processo. Olha o que diz em Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou dele os espíritos, e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. Isso mesmo, ele levou as nossas doenças. E aqui são doenças do caráter físico. Então entendo, de forma muito clara, que o texto em Isaías se refere a caráter espiritual e a caráter físico também. Ambos. É um processo em conjunto. Então Deus tem interesse sim em curar as pessoas, tá certo? Tópico 3, a cura divina e os desafios atuais. Dadas as questões que já respondi, eu entendo que o que eu posso fazer de contribuição aqui interessante é o item 3 desse tópico, certo? Diz o seguinte, o crente não fica possesso. Quando vamos falar aqui que não podemos confundir doença com possessão maligna, certo? Uma manifestação de doença, ela pode sim vir de uma influência maligna. Mas uma questão é, o crente não fica possesso. Então, se ele está doente, não é oriundo de uma intervenção, de uma possessão. Pode ser uma influência, mas possessão não. O crente não fica possesso. Se ele está possesso, não é crente. É isso, não está habitando o Espírito Santo de Deus, não vai habitar demônio. Uma outra questão também é, às vezes o problema físico, ele pode ser espiritual ou não. A questão é, como vou saber quando é espiritual ou não? Esta é uma questão problema, que alguns entendem que é apenas espiritual e pensam que apenas orando vai resolver. Só que às vezes não é espiritual, é natural. Então sua oração pode resolver como pode não resolver. Então o que você deve fazer? Levar para o médico. O que custa você levar para o médico? É falta de fé? Não. Imagina só, você está na congregação, a pessoa passa mal, desmaia, cai na igreja. O que é que deveria se fazer na minha concepção? É pegar a pessoa, se for possível, colocar no carro, orando por ela, a igreja intercedendo por ela, a igreja que fica, né, alguns irmãos vai, ou um irmão vai, leva essa pessoa para o hospital para ser atendida. Mas vá orando. Quem sabe Deus possa curar ela no caminho, inclusive, não sei. Mas leva o médico, leva para o hospital. Isso não é falta de fé, isso é prudência. O que eu estou falando é ter prudência, não é falta de fé. Agora, infantilidade é a pessoa estar mal, doente, a pessoa orando até a pessoa vir a morrer. Então, assim, são questões absurdas, né? Não vou nem entrar em questões aqui de pessoas que tratam o texto lá de Mateus, Marcos, né? De as serpentes não fazer mal algum, né? E a pessoa ficar brincando com serpente, ser picada pela cobra e morrer. Porque estava tentando a Deus. A gente não pode tentar a Deus. Isso é um problema muito sério, certo? A mesma coisa se aplica em relação às doenças, certo? E quando eu falo que é tentar a Deus, é importante fazer isso antes de comentar essa conclusão. A pessoa está doente, podendo ir para o médico, podendo tomar uma medicação, podendo tomar uma vacina e diz que não vai tomar, porque é crente e que Deus vai curar e que Deus vai fazer. E aí, Deus está contando que você vai ter a conduta correta, que é o quê? Tomar a medicação, tomar a vacina, ir para o hospital, ser consultado pelo médico, e aí a pessoa morre, certo? Então, esse é um problema. Ou outras pessoas morrem em virtude da sua conduta equivocada. No caso, obviamente, doenças que podem ser externadas, podem ser transmitidas, né? Então, é só fazer essa reflexão com você. Finalizando essa lição, a cura divina é para os nossos dias? É uma questão que sempre aparece. É sim. Deus é soberano em suas escolhas? Deus é soberano em suas escolhas. São conclusões que nós chegamos. Devemos evitar as distorções quanto à cura divina, já inúmeras que mencionei, tanto do ambiente secular como do ambiente cristão. Entender como devemos agir durante essa pandemia. As principais questões, eu acho, nós cobrimos aqui nesta aula, então se atente para elas. Devemos sim saber como agir. E a cura divina é para os dias de hoje. Esse é o principal elemento, esse é o principal ponto. Deus, ele age nos nossos dias. Isso é uma evidência indiscutível, tá certo? Então, que você aproveite esse conteúdo.
Imagino que você gostou muito deste conteúdo, então além do like que você vai deixar nesse vídeo, eu peço, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, mas quando se inscrever, não esqueça de ativar o sininho, a opção todas as notificações, assim você vai receber em primeira mão. Lembrando que os slides utilizados nesta apresentação com todos os subsídios estão disponíveis, o link na descrição deste vídeo. Se você quiser também acompanhar o Escola Biblicast, ele também está no Telegram. Telegram, além de disponibilizar esses slides, tem conteúdos adicionais, o pós-aula, comentários em vídeo, em áudio, que podem trazer aí um conteúdo suplementar relevante para a sua sala de escola dominical. Compartilhe com as pessoas que estão sem acesso a uma escola bíblica dominical. As pessoas que estão passando por dificuldades, principalmente nesse contexto da pandemia. Esta lição bíblica tem que chegar ao alcance delas. É imprescindível você transmitir esse conteúdo, tá certo? E já estamos também iniciando um novo trimestre. E se você quiser acompanhar uma discussão, a conversa que eu tive com o pastor Linaldo Renovato de Lima, vai aparecer um link aqui, neste canto. E neste vídeo você vai ter acesso a esta conversa que eu tive com ele. Bem como também aqui do outro lado vai constar um vídeo também com a introdução das 13 lições bíblicas, um conteúdo muito importante. Aproveite este conteúdo, aguardo você na nossa próxima aula, que Deus te abençoe. Tchau!